Vamos ser honestos. Sim. Honestíssimos. O dízimo, esse dízimo de cada fiel repetido, repetido, sustenta e muito bem as igrejas evangélicas. Essa apresentadora ela é muito corajosa, ela vai falar sobre o dízimo, veja só. Como sustenta, como já sustentou melhor a Igreja Católica, mas sustenta. Então, vamos dizer que essa prosperidade chega mais para a igreja do que propriamente para o seu fiel. Vamos dizer, eu acho até um pouco herético, acho meio heresia, porque parece, afinal, que Deus protege mais a igreja do que o fiel dela. Eis aí o engano. Esse é o engano redondo de muitos. Eu vou falar de uma igreja que eu não tenho nada a ver com ela. Ok? Eu não tenho muitas discordâncias. Então vamos lá, vou usar outra que vai ficar mais fácil, porque todo mundo percebe. Você acha que o cara que é membro da Universal está dando oferta e dízimo apenas porque um cara muito inteligente, malandro, espetacular, fantástico, fenomenal, consegue persuadi-lo para que durante 10, 15, 20, 30 anos o cara dá dízimo, dá ofertas especiais e não tem nada de benefício? Deus trabalha com uma lei de recompensa. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda, ele diz assim, olha, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão na minha frente pelo prêmio. Você sabe que Deus, ele fala de uma lei de recompensa o tempo todo, porque Deus conhece o ser humano. Mas então, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu mostro para você, e você pode ir em qualquer igreja. Esse é o engano de muita gente. Você pode ir em qualquer igreja. Eu desafio imprensa, pode ir comigo. Chama, querida, escuta. Mas muita gente já reclamou e já deu matéria dizendo que perdeu tudo. Então você faz. Eu achei interessante quando a apresentadora disse, né, que já viu reportagem que fiéis perderam tudo. Eu achava que isso era só conversa das pessoas. Mas eu vi uma pessoa comentando que a esposa, ela obrigou o marido a vender o carro para dar como oferta. Bom, até aí tudo bem, né? Porque se a gente tem algo, a gente pode dar a quem a gente queira, né? A gente é livre para isso. Me corrijam se eu estiver errado, mas parece ser assim uma troca. Então você vai obter de Deus graças, você vai obter de Deus prosperidade, né? Se você entrar ali com ofertas, né, com dinheiro, e eles cobram, né, 10%. Mas olha só, pessoal, no Brasil a situação é desigual, né? Tem pessoas que ganham muito, tem pessoas que ganham pouco. Para uma família que ela ganha um salário legal, ela pode contribuir e ainda pode ficar com dinheiro. Mas imagine uma família ali que vive de um salário mínimo, tem lá uns 5 filhos. Se for contribuir dessa forma, né, 10%, com certeza vai fazer falta no sustento ali da sua família, né? Então a gente olhando assim essa situação, muitas vezes é uma situação, né, bem complicada, né? Porque sim, está na Bíblia que a gente tem que contribuir, que a gente tem que devolver o dízimo para as despesas, né, da igreja, para que a igreja possa pagar ali as suas dívidas. Mas a gente também tem que ter essa consciência, né, de que nem todas as pessoas elas vivem da mesma forma, elas recebem, né, um salário digno. Agora a gente analisando o Evangelho, né, como foi que Jesus ele veio ao mundo, o que Jesus falou a respeito da prosperidade. A gente vê que Jesus ele veio pobre, ele nasceu em uma manjedoura porque não tinha lugar na hospedaria, né? E Jesus também ele pediu para aquele jovem rico, o jovem rico queria saber como faria, né, para alcançar o reino de Deus, e Jesus disse, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, né, e depois me segue e terás um tesouro no céu. Aquele jovem ele saiu triste, muito triste, porque ele era muito rico. Então a gente já começa a ver aí que a riqueza material ela não nos pode trazer a verdadeira alegria. Pelo contrário, muitas vezes essa riqueza material nos aprisiona. A gente não consegue abrir o nosso coração para acolher a vontade de Deus. Então essas pessoas que pregam muito, né, essa
teologia da prosperidade, eles vão buscar textos lá do Antigo Testamento. Mas quando eles chegam no Novo Testamento, muitas vezes eles não pregam muito o Novo Testamento porque eles se deparam com essa realidade de Jesus, né? Um Jesus pobre, um Jesus que veio anunciar o caminho estreito, um Jesus que veio nos apresentar a cruz, né? Então, muitas vezes a gente não quer muito seguir ali o que o Evangelho nos ensina. E nessa mesma passagem que eu falei mais na frente, né, Jesus olha para os seus apóstolos e diz assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então, olha só, então Jesus alerta, né, o perigo da riqueza. Não é a riqueza que faz a gente se perder, mas é porque quando nós colocamos nossa confiança na riqueza, e ali nós estamos fazendo da riqueza uma idolatria, né? A gente não está mais confiando em Jesus Cristo. A gente está ali colocando a nossa confiança nos bens materiais. E essa passagem, né, do jovem rico me faz lembrar de São Francisco de Assis. Então, São Francisco ele fez o contrário do que a teologia da prosperidade ensina. São Francisco ele foi um jovem rico. E quando São Francisco, né, viu essa passagem que Jesus disse: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, São Francisco ele abandonou a riqueza e foi viver ali no meio dos pobres. Isso faz a gente perceber que a verdadeira liberdade está em seguir Jesus, ou na abundância, né, ou na penúria, assim como Paulo falou, e Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que na abundância ou na miséria, em tudo isso Deus fortalece ele, então tudo isso Deus conforta ele. Então, que a gente possa aprender a viver em qualquer situação que a gente esteja, né? Porque nós, seres humanos, nós vamos passar por momentos bons, momentos ruins, por momentos de fartura, mas também por momentos que a gente não vai ter. Então, é necessário a gente aprender a viver em todas essas situações, porque Jesus, ele nos conforta. E você, o que é que você entende sobre esse assunto, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto do dízimo? E se você puder, curte, compartilha, nos segue e Deus abençoe.